Sejam bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Hoje quero compartilhar nessa aula uma experiência que tive ontem, muito especial. Eu saí da igreja no dia do Senhor e fui pegar o ônibus no ponto. Quando eu cheguei no ponto, apareceu um senhor com a dúvida no coração. E quando ele fez a pergunta da dúvida dele, eu notei que tanto ele quanto a esposa dele tinham a mesma preocupação. Quando eu vi que a pergunta dele era importante e valiosa, e tanto ele quanto a esposa, eles tinham essa mesma dúvida e preocupação, eu deduzi que muitas outras pessoas podem ter também. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer essa questão para todas as pessoas que tenham essa mesma preocupação. A pergunta que ele me fez foi essa: as pessoas que já morreram podem voltar para levar um de seus familiares para o mundo dos espíritos? Muito interessante essa pergunta. Só que antes de dar a resposta dessa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês, mais importante ainda, e mais necessária ainda do que essa, que é: por que as pessoas chegam até esse ponto de terem esse sentimento de dúvida ou falta de entendimento dessas questões importantes? Por que será que elas têm? Olha só o que diz no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Lá fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que essa escritura está querendo nos ensinar? Ela está querendo nos ensinar que nessa vida nós somos livres para escolher ou a vida ou a morte, ou viver a liberdade ou o cativeiro. Então, só que nós, muitas vezes, em virtude de sermos livres para fazer essas escolhas, a nossa tendência mais rápida é de escolher o que é errado. Só que quando fazemos a escolha errada, é aí, nesse exato momento, que nós começamos a entrar nesse vale da sombra da morte. Só que quanto mais fundo nós entramos nesse vale, mais a nossa mente escurece. Aí quando ela se escurece, mais dificuldade eu vou ter de entender sobre esses assuntos. Por isso que não só esse assunto, mas todos os outros assuntos. Então a questão que todos nós precisamos pensar é: então o que eu devo fazer para sair desse vale da sombra da morte e encontrar a verdadeira luz do Evangelho de Jesus Cristo? O que eu devo fazer? As Escrituras, elas são claras e dão a resposta disso também. Elas nos ensinam que nós precisamos basicamente fazer duas coisas. Primeiro, nós precisamos orar a Deus todos os dias. E a segunda coisa, nós precisamos buscar orientação somente das Escrituras para esclarecer sobre o reino de Deus que está contido nas Escrituras. Então, não em outros livros, mas nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos, pelo menos, estudar elas todos os dias um pouco, para que a nossa mente ela comece a se voltar para a luz. Aí surge a outra questão: mas como é que eu vou saber que eu estou saindo desse vale da sombra da morte? É quando você começa a entender o que você não entendia. Quando a sua mente ela começa a receber luz. A luz ela vem de duas formas para todos os habitantes da Terra. E essas duas formas são essas. Uma é pelo poder do Espírito Santo e outra é pela luz de Cristo. Então existe uma lei para cada uma dessas duas coisas. Então os que obedecem determinada lei vão receber uma orientação específica do Espírito Santo. E os que obedecem outra lei, eles vão receber orientação da luz de Cristo. Então, quando a pessoa ela recebe essa luz e ela começa a entender o que ela não entendia antes, é porque ela está recebendo luz. Quando ela recebe essa luz, é um sinal que ela está saindo desse vale da sombra da morte. Olha que maravilha saber disso.
Isso é fantástico. Agora vamos lá para a questão desse colega meu que ele me fez essa pergunta: se as pessoas que morreram podem voltar para levar os seus familiares para o mundo dos espíritos. Então, existe dois apóstolos do Senhor Jesus Cristo que deu a resposta, que dá a resposta para essa pergunta que ele me fez. Olha só o que eles disseram. Um deles é o presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele ensinou assim, que o mundo dos espíritos não é um lugar de fantasmas vagando pela Terra. Os espíritos não ficam vagando, eles permanecem onde foram designados. O que significa esse designados que esse apóstolo ensinou? O presidente Packer ensinou. Para entendermos essa designação, precisamos entender que depois que todas as pessoas morrem, elas vão para um lugar específico. E esse lugar específico é chamado de o mundo dos espíritos. E o mundo dos espíritos, ele tem uma divisão literal. Existe essa divisão lá. Não é figurada, é literal. Então, ele é dividido em duas partes. Uma parte é chamado de paraíso e a outra parte é chamado de prisão. Quando nós saímos dessa terra, dependendo das nossas obras que praticamos aqui nessa vida, enquanto em vida, quando morremos, nós vamos ser designados ou para a prisão ou para o paraíso. Esses são os lugares onde todas as pessoas, todos nós vamos, um desses dois lugares depois da morte. Agora, e lá vão permanecer. Eles não vão sair de lá para querer incomodar os vivos. Eles vão ficar lá, porque existe ordem lá. Lá no mundo dos espíritos não é desorganizado que nem aqui na Terra. Lá é muito organizado e a ordem é perfeita. Não é desorganizado que nem aqui. Então você pode ficar tranquilo que a sua mãe, ela não vai sair de lá para vir te pegar aqui nessa vida. Lá ela está sendo ensinada o Evangelho de Jesus Cristo e lá tem leis e ela obedece, ela tem que obedecer às leis que tem lá. Ela não vai, você pode ficar tranquilo sobre esse assunto, assim como todas as pessoas que tiverem essa mesma preocupação. Não tem necessidade de se preocupar com isso. Outro apóstolo do Senhor Jesus Cristo, conhecido como Elder Bruce R. McConkie, do Quórum dos 12 Apóstolos também, olha só o que ele disse. Os espíritos dos mortos permanecem em seu estado espiritual até o momento da ressurreição. Não há doutrina revelada que apoie a ideia de que os mortos vêm buscar os vivos. Tá vendo? Então não existe doutrina nenhuma que foi revelada nas escrituras antigas, nas revelações modernas, que apoie que os espíritos vêm buscar os seus parentes aqui. Isso não é verdade. Você pode ficar tranquilo, viver a sua vida com a sua esposa, só se esforça para saírem o mais rápido possível desse vale da sombra da morte, para que vocês recebam esse conhecimento com pureza e ordem. E lembrem bem, Jesus Cristo, ele venceu a morte por nós. E ele é que está cuidando de você e de mim e de todos nós. E nada vai nos acontecer para nos prejudicar. E lembre bem, nós estamos aqui para sermos felizes. E só vamos ser felizes quando estivermos dispostos a guardar os mandamentos de Deus. Então essa é a aula que eu queria compartilhar com você e com vocês todos. Espero que seja útil. E até a próxima aula. Muito obrigado pelo tempo de vocês.